Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. De volta, agora recebendo com a grata alegria a doutora Simone Lemes. Ela que é psicóloga clínica e especialista em psiquiatria forense, participando mais uma vez aqui conosco para tratar dessa temática, os aspectos psicológicos dessa questão que realmente tem muito a ver com as famílias, que é a questão da separação e em especial as crianças, como eu já havia referido antes, que ficam numa situação realmente muito delicada a partir de uma separação conjugal e a disputa, essa disputa que acaba se transformando até em violência e que tudo isso só vem referenciar a situação dessa guarda e seus reflexos dentro do mundo psicológico. Então, tudo bem? Tudo bem, obrigada, pelo convite mais uma vez aqui.
A alegria é sempre nossa, doutora Simone, ainda mais para falar de um tema que tem tudo a ver com a família, que tem tudo a ver com as crianças, e da necessidade da gente trazer à tona essas temáticas com um jornalismo propositivo, que realmente aprofunda as questões e faz esse estudo mais adequado ao tempo necessário, que demanda, inclusive, a complexidade de um tema como esse. Então, nesse sentido, eu gostaria, claro, que a senhora se dirigisse ao nosso público, ao telespectador, falando, né, do que isso realmente pode trazer em termos de consequências psicológicas, principalmente para as crianças. Certo. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o programa por trazer esse assunto tão importante e que a cada dia está trazendo mais dificuldades para as crianças e adolescentes. Então, assim, o que nós, né, da nossa área de psicologia e também da área de perícia, a gente está encontrando? É assim, situações, então, de separação conjugal e a disputa de guarda, que até, então, né, era predominantemente para a mulher, e os pais hoje não, eles não aceitam mais isso, né, eles querem também compartilhar, enfim, ficar com as crianças, só que esquecem, né, sobrepõem a questão conjugal em relação aos filhos, os cuidados, né, que eles têm que ter com os filhos. Então, assim, o que eu vejo muito são crianças que ficam, até inclusive tem não me esqueça, assim, tem uma fotografia de uma criança, né, no meio e sendo puxada por um lado pelo pai e um lado pela mãe, que é, digamos assim, até sobre alienação parental. Então, é exatamente isso, né, que acontece. Os pais, eles não se dão conta de quanto eles estão fazendo mal para essa criança. E a criança, ela começa a adoecer, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, assim, durante assim, a nossa entrevista, eu quero trazer alguns casos que, como perita, eu já fiz as avaliações e acho assim, importante o pessoal que está assistindo, que se encontrar, né, uma situação como essa, que eu vou trazer vários exemplos, né, que procure ajuda tanto na parte do direito, né, com advogados, até, então, na questão da psicologia, né, com a avaliação psicológica. Realmente, doutora Simone, é importante a gente realmente referendar tudo isso. Eu gostaria que a gente partisse, então, para esses exemplos. E, mais uma vez, quero colocar no rodapé do vídeo o nosso telefone. Surgindo dúvidas, situações, você pode caminhar aí para a nossa produção. Então, doutora Simone, vamos dar aqueles exemplos importantes para o pessoal poder, inclusive, já ir refletindo em cima dessas questões, para que realmente, né, percebam o que é essa dramaticidade. Certo. Eu vou dar 2 exemplos, né? Um enquanto perita do juiz e outra como assistente técnica, que é um perito, no caso, que representa uma das partes. Então, quando a gente é nomeada pelo juiz na vara de família, quando nós pegamos o processo, a gente realmente já sabe que aquela situação é uma situação, no caso de guarda, de litígio, de briga, né? Então, a gente tem que ser muito imparcial, certo? A gente não pode... A nossa ideia, né, é que realmente o que vai interessar é a criança. Então, assim, entrevistas que nós fazemos com a família, então, na verdade, mais de 2, 3, o ideal seriam 4, 5 entrevistas, onde a gente faz o seguinte: entrevista a mãe e o pai separado, depois a criança com o pai, a criança com a mãe. E se houver possibilidade, né, dependendo dessa relação dos pais, poder fazer os pais, os genitores, com a criança. O que acontece, né? A criança, quando ela está, então, com o guardião, né, dela, e no caso a guardiã, que a gente sabe que a mulher, né, hoje em dia, ela é a que mais, então, né, é favorecida nesse aspecto, né, da guarda, ela, por ter essa briga, né, entre o casal, ela vai demonstrar, através do comportamento para nós, né, o quanto aquilo está fazendo mal. Então, de que maneira? Eu vou dar um exemplo também, assim, em situações de entrevista, onde a criança está junto com o casal, e a criança, ela fica bem ambivalente, né? Ela quer ficar com o pai, quer ficar com a mãe na hora da entrevista, né? Fica no colo de um, no colo de outro. E quando um deles sai, tu consegue ver literalmente como é que é essa interação. Então, essa observação com as crianças, né, é extremamente importante. E eu vou
sempre batendo essa tecla da importância da capacitação para fazer essas entrevistas. Outro exemplo é quando nós somos, então, peritos das outras, né, das partes. Então, a gente vai, antes, né, de aceitar o caso, nós temos que estar muito consciente de que realmente nós vamos ajudar aquela criança. Mesmo que o nosso cliente, vamos imaginar, né, ele não tenha razão e a gente observa isso, então a gente não aceita o caso. A gente não vai fazer só por ter, né, um trabalho, não é dessa maneira. Então, eu tenho uma situação de um casal, né, que esteve casado há pouco tempo, né, em uma situação de 2, 3 anos, e 2 jovens se separaram, e a criança inicialmente ficou com a guarda do pai, né, o pai que ficou o guardião. O pai morava com a avó, e a avó, então, evidentemente, ainda só tinha filho homem, tomou todos, né, os cuidados com a neta, como se fosse a mãe. Essa criança, na verdade, ela estava muito bem cuidada, enfim, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Mas, de um tempo, a mãe, ela foi e recorreu à justiça, né, que ela queria a guarda. E o juiz, entendendo que a mãe não tinha nenhum problema, né, nenhum empecilho, deu a guarda para a mãe. Só que isso aconteceu, vamos dizer assim, ó, em 7 meses que essa criança ficou com a mãe, a criança começou a adoecer, tanto psicologicamente, né, como fisicamente. Ela começou a apresentar alguns sintomas emocionais bem preocupantes, e através, assim, de brincadeiras, no caso, que seria um momento de diversão das crianças, ela colocava, então, para fora, né, todo esse conflito que existia entre o casal. Então, não, querendo assim ou não, independente de nós sermos o perito do juiz ou das partes, nós temos que a primeira situação que a gente tem que analisar é a criança. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem 1 minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
LBV é ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa Bem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Doutora Simone, a questão de levar em consideração a criança ela é fundamental, até porque há pouco, no bloco anterior, falamos da questão da violência infantil, sim, que acaba ocorrendo não só fisicamente, mas psicologicamente, que tem vários agravantes nesse sentido, que eu gostaria também que a senhora referenciasse aqueles exemplos que podem contribuir, inclusive, para o pessoal que está nos assistindo nesse momento, deparando com a situação, percebê-la, assim, por vezes até em momentos, porque como é uma situação familiar, às vezes é muito sutil, claro, por vezes não, mas por vezes é até imperceptível, claro, pelas demais pessoas que não convivem no dia a dia, né? Então eu gostaria que a senhora entrasse nessas minúcias e que a gente pudesse contribuir com o pessoal que está aí ligado, deparando com alguma dessas situações, inclusive denunciar, né? Certo, porque assim, a violência física, evidentemente que ela é mais fácil da gente detectar. Agora, a violência emocional, ela é muito complicada. Por quê? Porque dentro da família, né, evidentemente, como a criança ela é a vítima, ela vai numa situação de violência emocional, e eu vou explicar, né, o que acontece. Ela, por ser menor, ela tem uma postura, né, de medo daquela pessoa que então está cometendo, né, digamos, a violência, né, propriamente dita. A criança, ela tem uma vida que nós esperamos que seja de digamos assim, uma plenitude, né, de felicidade. É o que a gente espera. Mas a gente sabe que isso não é possível quando existe uma situação, inclusive, de separação e que envolva, né, esse abuso emocional, que é o que nós temos usado hoje, esse termo, né, abuso emocional. A criança, os familiares, né,
eles têm que estar, e aí eu digo os familiares, estou falando da avó, do tio, né, ficar muito atento em relação aos sinais que essa criança ela vai modificando o comportamento. Então, assim, uma criança alegre, que daqui a pouco começa a ficar mais retraída na escola, o tipo de desenho que ela faz, como é que ela interage com as crianças, com os amiguinhos, né? Então, assim, é a mínima coisa, o dia a dia que tem que ser observado. Eu diria até, assim, que em muitos casos, os pais que, vamos dizer assim, fazem esse tipo de violência emocional, em muitos casos, eles não têm essa consciência. Não seria assim por maldade, né? Porque existe, é claro, mas assim, a grande maioria é uma situação inconsciente, porque é dentro dessa questão de sobrepor, né, a questão conjugal, né, a briga conjugal, e a criança então fica em segundo plano. Mas a grande, que eu penso assim, que vocês poderiam ajudar essa criança, que vocês têm alguma desconfiança que ela está modificando o comportamento, que é aquela situação que a avó diz, mas ela não está, o que está acontecendo com ela? Então procurar realmente profissionais que possam verificar, né, o que aconteceu naquele momento, e isso é muito importante, mesmo que essa pessoa que está então, cometendo o abuso emocional seja da nossa família, né? Também acho que isso é importante, não é só ficar pensando, se separaram, né? Então agora eu vou a outra família que está fazendo, né, essa violência. Pensar na nossa também. São reflexões importantes a serem feitas e considerações, até porque convivemos em sociedade, sabemos da dificuldade, ainda mais quando há disputa, quando há litígio, e claro que tudo isso acaba gerando, né, na criança um mal-estar, uma indisposição. E para trabalhar tudo isso, doutora Simone, porque uma vez detectado o problema, como conduzir essa situação? Para minimizar seus impactos psicológicos. Certo. Detectado por algum profissional, né, da área de saúde, imediatamente essa criança teria que ser encaminhada, né, para um tratamento, né, psicológico. Não só a criança, né, mas também os familiares. É claro que existe muita resistência, né, muitas vezes da família, inclusive de admitir que eles estão fazendo alguma coisa para a criança adoecer. Mas, assim, acima de qualquer, situação, né, hoje em dia existem tantos profissionais especializados na área, né, da infância que realmente faz a diferença. Crianças que começam com tratamento, com pouco tempo elas já começam a modificar o comportamento, e uma situação assim, mesmo que uma pessoa que seja perita, né, psicóloga, ela vai detectar, né, que aquela criança precisa de uma avaliação, de um tratamento, né, ela não pode se omitir. Ela tem que sugerir, então, para o juiz, inclusive sugerindo também para os pais, para os familiares, se for o caso, né? Mas eu vejo assim, eu vejo que a importância é imediatamente, né, cuidar dessa criança, imediatamente avaliar e encaminhar. Muito bem, então estamos aí chegando aos minutinhos finais. Doutora Simone, claro que é uma matemática que transcende espaços que a gente precisaria para debater esse tema, seria assim, mesmo mas a gente tem a oportunidade, claro, né, de realmente propor essa situação, de gerar assim essas reflexões também, além, evidentemente, das sugestões, como a senhora bem aqui colocou, e sempre, né, a gente fica feliz pelo pessoal estar aí prestigiando a nossa programação, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, e sempre com referências positivas, o que é mais importante. Claro. E nesse sentido, então, doutora Simone, eu gostaria que a senhora então contribuísse também com o público que está aí, né, ligadinho com a gente, nessas situações específicas, qual é o melhor procedimento? Certo. Se você está passando por uma situação dessa, de litígio, se você está percebendo, né, familiares que estão percebendo o seu neto, o seu sobrinho com comportamento estranho, né, que não era o comum, então, assim, vamos procurar os profissionais qualificados e especiais. Por exemplo, os advogados, né, muitos advogados que hoje em dia são especialistas na área, então, do direito de família, que estão habilitados para identificar problemas relacionados, né, com o casal, com a família, psicólogos, psiquiatras, assistente social,
Isso é muito importante, porque o assistente social, ele avalia as condições psicossociais de uma criança, daquela família, e ela, então, ajuda, né, no desenrolar desse litígio. Então, o que eu, só para mesmo assim finalizar, é poder vocês terem, então, esse cuidado e também não ter medo, né, de buscar a ajuda necessária. Muito bem, então vamos agradecer mais uma vez aqui a participação, doutora Simone Lemes, eu agradeço. Que é psicóloga, especialista em psicologia clínica, e também especialista em psiquiatria forense, participando hoje conosco, trazendo aí à luz dos esclarecimentos o seu olhar especial a essa questão da guarda, falando inclusive de guarda compartilhada e todos os aspectos e reflexos inerentes aí nas questões psicológicas. Então, muito obrigado. Quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma. Vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio.
Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.